né? Porque é um momento que é muito importante a gente jogar luz aí nas discussões. E eu peço também, pedir para as pessoas que estão assistindo agora e as que vão assistir o replay, que elas sejam também agentes multiplicadores da informação que se passa aqui, né? Porque hoje em dia é muito importante a gente conseguir esse efeito multiplicador, porque as discussões estão muito rasas, né? E muitas vezes as pessoas, eu gosto de usar um termo que eu usei no Donos do Poder, elas acabam criando seus carrascos de estimação, né? Sem saber, elas estão criando carrascos de estimação. E antes de passar a palavra para o Gessé, eu só queria falar uma coisa para todos vocês, que é o seguinte: eu, no almoço que tive com o Gessé, ganhei esse livro aqui de presente do Gessé, que é A Classe Média no Espelho. Hoje o Gessé vai sair correndo do nosso encontro aqui para o lançamento do livro dele. Eu estou mais ou menos na página 100, 150 aqui, e o livro é espetacular, é espetacular. É um livro que, apesar de ser super sofisticado, é um livro acessível, eu acho que é a palavra. Não é fácil, não, ele é acessível, né? E eu acho que as pessoas todas vão conseguir tirar muita coisa importante dali. E aí, já passando para o Gessé dar as boas-vindas dele, eu falei aqui do carrasco de estimação e você começa falando muito isso, né? Falando da nossa classe média alta, que se acha elite, então, achando que está se defendendo, acaba defendendo aquilo que ela não é e se prejudicando, né? Então, tendo também o seu carrasco de estimação. Bem-vindo aí, Gessé, e muito obrigado por estar nesse bate-papo. Obrigado, Eduardo. Eu fico muito contente de estar aqui batendo papo com você, com os nossos amigos, né? E efetivamente isso. A gente está num contexto, acho que é um contexto muito difícil. Eu realmente nunca, eu tenho 58 anos, eu nunca passei por nenhuma situação tão difícil enfim, para a sociedade brasileira como a gente está passando agora. E eu acho que, em grande medida, isso tem a ver com isso que você estava dizendo antes, né? As pessoas estão agindo contra os seus próprios interesses, né? Isso é extremamente importante. Quer dizer, é uma coisa que você, no seu trabalho também, faz muito bem, que é exatamente mostrar, olha, a quem efetivamente ajuda, né? O esquema no qual nós estamos aqui, no qual nós estamos enredados, né? De algum modo, mas eu acho que grande parte das pessoas, e em grande medida, uma parte substancial do que a gente chama de classe média, que entre nós é uma coisa muito pequena, né? 20%. Né? Quer dizer, hoje em dia, se a gente fala com um trabalhador, ele pensa que ele é classe média, até, né? Entendeu? Que é um negócio muito incrível. E a classe média pensa que ela é elite, né? Então, a gente tem algo que eu já vi, um meme que eu já vi na internet algumas vezes, que pega isso muito bem, que olha, quando a gente está né, dizendo que as grandes fortunas devem ter alguma forma de imposto e taxação, a gente não está falando para o pessoal que tem Jeep Renegade. Então, né? Tem que ter uma... Espetacular, é isso mesmo. E sabe o que eu acho legal disso que você está falando? Que é engraçado, porque às vezes você começa a falar disso, aí o cara que é uma classe média ou classe média baixa, ele fala assim, mas você está querendo implementar o socialismo e eu não quero, porque eu quero ter direito a poder subir na vida, a meritocracia. Ele abomina um sistema achando que isso vai tolir ele de ter o iate dele. Eu digo o seguinte, você não vai ter. Eu tenho certeza que você não vai ter. Então, isso você já não tem. Eu estou te dando uma chance de ter muito mais coisas do que tem hoje, porque a riqueza é uma coisa finita. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho tentado bater muito na tecla ultimamente. As pessoas não têm essa noção porque elas pensam em dinheiro, não pensam em riqueza. E riqueza é uma coisa finita. Ela acaba. A riqueza é a quantidade de leite que tem para as pessoas tomarem, de carne para comer, de soja, de minério de ferro, e isso tem um fim. Não tem aquela de, vamos crescer para todo mundo. Não dá. Não dá. É a comparação que eu faço de um parquinho de areia. A gente imagina que a gente está brincando num parquinho de areia e a riqueza é a areia. Se tem monte muito alto, com certeza tem buraco. Não dá para não ter buraco. E o que eu falo é o seguinte,
numa sociedade que consegue derrubar o topo dos montes, quando os montes ficam muito altos, a areia cai de volta no buraco e todo mundo consegue continuar brincando. Então, você chega na Holanda, você chega em outros países como, sei lá, Suécia, Dinamarca, na Austrália, em vários países que têm mecanismos de derrubar a areia, o que acontece? Você não tem ninguém ali, ninguém. Na Holanda não tem ninguém que tem 1 bilhão de euros, não tem. Entendeu? Agora, tem várias pessoas que têm 30 milhões de euros. Tem gente rica na Holanda. Agora, também não tem ninguém que tem 5 euros e que morre de fome. Porque todo mundo ganha no mínimo 1.200 euros por mês. Então, você tem a capacidade de ter, sim, a tua casa maior do que os outros, que todo mundo, né? Eu quero poder ter minha casa maior, tudo bem, você vai ter. Agora, no modelo de hoje, você não tem. Aí as pessoas vêm para esse negócio que você fala muito bem no seu livro A Classe Média no Espelho, que é a questão das liberdades, né? Mas eu quero as minhas liberdades individuais, não sei o quê. Aí eu falo assim, porque em Cuba ninguém tem liberdade. Aí eu falo assim, qual liberdade que o pobre tem no Brasil? O que ele pode escolher? Talvez ele ache que ele escolhe, mas ele não escolhe nada. Ele não escolhe nada. Ele é 100% um price, a gente chama em inglês, né, price taker. Ele não é price maker, ele não faz preço. Ele recebe tudo e com o que ele recebe, ele vive, ele achando que tem uma suposta liberdade que ele não tem, né? Exatamente. Esse aspecto eu acho extremamente importante, porque as pessoas podem ser muito enganadas, né? Ou seja, tem uma coisa que eu aprendi, que você só avança no bolso das outras pessoas quando você começa a colonizar a cabeça delas, né? Então, aí você joga com coisas como Venezuela, Cuba, comunismo, etc. E daí, quer dizer, o país mais comunista que eu conheci na minha vida, Eduardo, foi a Suécia, né? A Suécia não tem pobre, né? Como você bem sabe, né? Não tem os maiores milionários do mundo, como você diz no seu último livro, né? Que eu fiz o prefácio, né? É verdade para todo mundo, hein? Ninguém está sabendo, olha o spoiler aí do meu amigo Gessé. O próximo livro, o prefácio é do Gessé Souza. Olha que honra, hein? A diferença entre as pessoas, entre os salários na Suécia é de 1 para 3. É 1 para 3, né? Então, é um país capitalista. A Suécia é um país com 9 milhões de pessoas, com uma indústria extremamente poderosa, né? Que o Brasil não tem. Né? Não tem por conta de rentismo, não tem por conta de uma elite que rapina, etc, etc. Né? É uma elite que rapina a riqueza montada pela elite agrária e pela fração financeira do capital. A gente nunca teve nenhuma elite industrial, né, que formulasse um projeto para a sociedade como um todo. Isso é extremamente importante, que é a indústria que tem essa racionalidade de longo prazo, né, porque ela tem, né, como Harry Ford, etc. Né, você ganha muito dinheiro, você paga bons salários para os seus trabalhadores, para ele comprar os seus automóveis, etc. Né? A gente nunca teve isso aqui. Teve uma elite da rapina, né? Uma elite agrária, uma elite financeira hoje em dia, né? Que sufocam a economia, prendem todo o dinheiro, um outro tema muito que você toca de um modo muito interessante, muito acessível, né? E coloniza a cabeça da classe média, né? Quer dizer, com medos, etc. Né? As pessoas estão cheias de medos, né? Perdendo dinheiro, né? Entende? Quer dizer, não interessa, por exemplo, a classe média, você acabar com o Estado. Quer dizer, a base de um país como a Suécia tem a ver com impostos altos revertidos para a sociedade como um todo, né? E uma possibilidade que você tem na Suécia dos talentos aparecerem e contribuírem para o país. Tem um dado interessante de um relatório que eu li da OCDE há pouco tempo atrás, chamado A Broken Social Elevator, o elevador social quebrado, e mostra quantas gerações demora para uma pessoa que nasce dos 10% mais pobres chegarem até a renda média do país. E eu estou falando isso porque, por acaso, o país que menos demora é a Suécia. Na Suécia, se você nasce nos 10% mais pobres, em 2 gerações, em média, você faz parte da classe média. O Brasil é o penúltimo desse negócio, ou seja, o vice-campeão de tragédia. Só perde para a Colômbia. No Brasil, demora 9 gerações até você chegar na classe média, ou seja, 250 anos até você chegar na classe média. E 70% do que você é no Brasil é explicado pelo que os seus pais eram. Ou seja, você não tem meritocracia
Nenhuma, é zero a meritocracia no Brasil, que as pessoas acham que o nosso sistema capitalista, meritocracia, é zero. E aí o que acontece? Como você tem 99% da população sem capacidade da pessoa que nasce com talento sequer descobrir que ela tem um talento, o 1% estatisticamente, o cara que é ali mais ou menos, fica parecendo que ele tem um super talento, mas ele é medíocre, ele é absolutamente medíocre. Então as pessoas que a gente acha que são talentosas são medíocres. E as pessoas que a gente tem talentosas não aparecem, porque simplesmente o nosso sistema não deixa que esse talento apareça. Isso tem custo, de verdade, é custo de PIB esse negócio, entendeu? Tá? Exatamente. Esse é um aspecto extremamente interessante, eu acho. E é muito, muito importante isso. A gente está sendo dominado por mediocridades, basicamente isso, na esfera pública, etc. Exatamente porque o sistema é muito predador, muito predatório, é para muito pouca gente, né? Então você tem que afastar as pessoas. Muita gente sai para fora do país. Hoje em dia, inclusive nessa época, tem milhares de pessoas, né? De pessoas indo para outros países, pessoas com estudo, talento, o país investiu nisso, está perdendo essas, né? Quer dizer, eu acho isso um ponto muito importante. O que acontece? A pessoa que é mais pobre, tudo que ela ganha, ela gasta. Ela consome 100%, às vezes consome 120% e se endivida. Mas ela, com certeza, gasta 100%. O classe média e o pobre, não só o classe média, tá? Não só o pobre. Já o rico, ele gasta muito pouco do que ele ganha. E o resto, ele poupa. O que acontece? Com isso que o rico ganha, ele paga pouco imposto. E como ele consome muito pouco, o imposto que ele paga sobre produtos, sobre bens e serviços, se dilui em tudo que ele recebe ali e equivale a muito pouco da renda total dele. Já o pobre, tudo que ele ganha, ele gasta. Então, metade do que ele gasta é impostos de bens e serviços. Mas o que eu queria que as pessoas atentassem é o seguinte: o dinheiro que sobra do rico, onde que ele coloca? Ele coloca 72% nos títulos públicos. Tá? 72% da poupança privada brasileira está nos títulos públicos. E esses títulos públicos pagam os seus juros com os impostos que são arrecadados. Logo, o pouco que o rico paga volta para ele em termos de impostos e é complementado com os impostos dos mais pobres. E para terminar essa crueldade, o que o rico investe, ele ainda consegue vários instrumentos para investir sem pagar imposto no ganho do investimento. Então, assim, é um negócio que tem 6 níveis de essa maquininha que é super fácil, não tem como negar essa máquina. Você consegue ver que o Estado, em vez de ser um redistribuidor de renda, que essa é a função do poder público, desde que a gente é homem das cavernas, a função é juntar para fortalecer, porque uma sociedade que metade é frágil faz um grupo ficar frágil. E um grupo frágil faz as pessoas individualmente se tornarem mais frágeis também. Essa é a função do Estado, redistribuir. O Estado que se endivida, como o Brasil se endivida com os mais ricos, ele acaba, de uma forma quase que escondida, que as pessoas não conseguem vendo isso, sendo simplesmente um mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Então, quando eu falei que metade do que o mais pobre paga é imposto, na verdade é o seguinte: metade do que o mais pobre paga é dinheiro que vai já para os mais ricos. Só que como vai pela máquina do Estado, ninguém consegue ver isso. E aí fica defendendo essa política que fala assim: vamos cobrar menos impostos dos mais ricos, que ele vai dar mais emprego. Então, assim, é um negócio que é meio absurdo quando você consegue ver a máquina, né? Exatamente. Eu acho ótimo, Eduardo. Eu acho que você tem uma função muito importante entre nós hoje, exatamente mostrando esse tipo de mecanismo, que são mecanismos opacos, né? Opaco que nenhum canal de televisão mostra isso, né? E se nós pensarmos, né, também que nós montamos entre nós uma espécie de bode expiatório para que essas questões todas que você está discutindo aqui jamais venham à consciência das pessoas, né? Ou seja, rouba-se a inteligência dela. O que é que eu estou querendo dizer, Eduardo? Por exemplo, é claro que ninguém é a favor da corrupção, né? Certo? Agora, quando você pega uma corrupção e diz que ela está só no Estado, na política, se você criminaliza a política,
né, com isso, e o Estado, pega o que a Lava Jato, porque quando você fala em dinheiro, Eduardo, e você sabe disso muito bem, a quantidade é extremamente importante, é o essencial, né? Você tem uma, se você tem 1000, pois já viram, você tem 1000 vezes mais, né? Ponto, né? A Lava Jato recuperou aos cofres públicos, depois de 5 anos de scanner sobre a corrupção política, menos de R$ 1 bilhão. Tá? É um grupo muito importante de estudiosos ingleses, né? Chegou que eles tiveram acesso, depois de muito estudo, à informação de que o Brasil tem só de desvio, ou seja, ilegal, né? Porque essa corrupção legalizada pelo Tesouro, etc., que no fundo consome a nossa capacidade de compra, etc., isso é legalizado, porque esses bancos e essas grandes corporações compram a política, né? Quer dizer, é exatamente inverso, né? Quer dizer, a política é um efeito, a causa é o que os proprietários montam, etc., né? Mas só pegando essa corrupção que é ilegal abertamente, ou seja, os ricos que pagam já muito pouco imposto, né? E sonegam 500 bilhões de dólares, ou seja, tem em paraísos fiscais de ricos brasileiros 500 bilhões de dólares. Ou seja, então, quando você não toca nessa questão, você sequer acha que isso é ruim, né? Ou seja, entre nós, quando a elite rouba, as pessoas acham que não tem problema algum, enquanto em países como Suécia, como Alemanha, Inglaterra, etc., essas pessoas vão presas, né? Ela está assaltando a sociedade como um todo. Né? Então, compara bem, Eduardo. Quer dizer, a Lava Jato, né? Quer dizer, atacando a tal da corrupção do Estado, que é vista por toda a sociedade como sendo a mazela e o maior problema entre nós, né? É feita literalmente de imbecil. Quer dizer, não tem nenhuma outra palavra para isso. Né? Quando você compara com a corrupção ilegal, abertamente ilegal, que a elite de meia dúzia de muito ricos fazem, né? Quando ela retira da sociedade como um todo 500 vezes mais, Eduardo, do que a Lava Jato em 5 anos. Entende isso? Veja que escândalo é isso. Veja como é que você rouba a inteligência de uma sociedade como um todo. Engana ela, né? E acrescentando ao que você está falando, que é uma coisa que eu acho interessantíssima, e aí, quando pegam esses desvios, a sonegação, etc., o que o governo faz? Ele pega e faz o quê? Faz os programas que ele faz de abonar a culpa, abonar a multa dos sonegadores para que eles possam pagar. Ou seja, eu vivi já nas altas rodas das grandes empresas, dos grandes bancos, e a verdade é o seguinte, que eles preferem correr o risco de não pagar um imposto para depois entrar no acordão, que acontece sempre, entendeu? E um outro ponto interessante é o seguinte, que as pessoas se lembrem, que as pessoas adoram esquecer esse negócio, que esse mundo liberal, capitalista, das liberdades econômicas, etc., como é que ele funcionou? Vocês que estão vivos todos assistindo aqui, é porque vocês têm mais de 18 anos, então todos vocês vão lembrar o seguinte, a crise de 2008, que foi caótica que a gente teve, a crise de 2011 que a gente teve na Europa, na Grécia, etc. Como é que funciona o negócio? Os bancos se alavancam demais e quando os bancos vão quebrar, quem é que ajuda os bancos? É o Estado, porque é o Estado que eles vão recorrer. Então, esse é um sistema que ele é capitalista para os ganhos e é socialista para as perdas. Claro, perfeito. Vocês não conseguem ver que quando você perde, você divide com todo mundo. Ou seja, o teu imposto que você está pagando está ajudando os bancos Lehman Brothers, etc., que quando foram muito gananciosos, quebraram. Quem bancou a quebra deles? Vocês, com os impostos de vocês. Agora, quando eles ganharam, quanto foi para vocês? Não só não foi nada, como o que eles ganharam foi em cima de vocês. E as pessoas defendem esses bancos, né? Exatamente isso. Eu acho que esse tema é extremamente importante agora. Acho que não tem nada mais importante do que isso. Né? Porque a sociedade brasileira, especialmente a classe média, porque nós estamos aqui falando, quer dizer, 80% para a classe média, inclusive. Né? Isso mesmo. Porque ela quem tem tempo, ela quem tem espaço para esse tipo de coisa, ótimo que tenha mais gente, etc, etc. E a classe média, ela se vê como elite, ela não é. Ela é roubada por esse pessoal. Né? Entende? Quer dizer, exatamente isso que você diz. Quer dizer, esse mecanismo inteiro tem a ver com uma espécie de
de roubo, de assalto ao orçamento público, né? Que é quem vai, quer dizer, quem paga essa tal dívida, né? Que é uma chamada, quer dizer, essa dívida pública que, por conta disso, a gente não tem investimento em ciência, não tem investimento em tecnologia. Um país que não investe em ciência e tecnologia é um país sem futuro, né? Os nossos filhos, os nossos netos não têm futuro, porque o capitalismo ele é baseado em ciência e tecnologia, né? A gente não vai ter educação, saúde, etc, etc, né? Isso tudo por quê? Porque esses títulos de uma dívida que é extremamente secreta, como Eduardo, você paga alguma dívida que você não sabe a quem você paga? É verdade. Hã? Algum dos nossos ouvintes aqui paga alguma dívida que ele não sabe a quem ele paga e por que ele paga? A dívida pública é assim. É isso mesmo. Que ele saiba que ele está pagando. Exatamente. Ele não sabe para quem você está pagando. Eu vou dizer não sabe. Está pagando. Exatamente. Você está pagando por 0,1% que tem mais dinheiro do país. Que é, gente, olha só, é um ciclo. Juros esforçantes em cima disso. É um ciclo que funciona assim. Os mais ricos chegam, que dominam. Isso acontece nos Estados Unidos desde a Primeira Guerra. Esse ciclo acontece. E acontece nos principais países capitalistas. E quando esse ciclo ele consegue se colocar no sistema, ele é um fomentador de desigualdade como nem o outro. Mas ele é assim, muito poderoso como um mantenedor de classe ou como um fortalecedor de classe para as classes mais altas. Como é que funciona o ciclo? As classes mais altas convencem o Estado falando o seguinte, olha, nós precisamos crescer, nós precisamos do progresso, e como isso é bom para todo mundo, você precisa investir, porque não faz sentido eu investir se é um ganho para todo mundo. Aí o Estado fala, mas eu não tenho como investir isso. Aí ele fala, não tem problema, eu te empresto. E aí o Estado começa a investir o dinheiro que não é dele, o dinheiro dos mais ricos. Aí o Estado se endivida todo. Quando o Estado se endivida todo, ele perde a capacidade de investir. O que acontece? A iniciativa privada fica com todo esse poder na mão dela, porque tem que existir investimento. Se não existir investimento, uma sociedade ela vai ao colapso. É só você ver o seguinte, vai lá no Egito, você vai ver um monte de pedra em cima do outro, não tem mais nada da sociedade, porque sem investimento, uma sociedade, o tempo come todas as riquezas. Aí a iniciativa privada chega e fala assim, eu tenho a solução. Para começar, olha só a população, o Estado é essa porcaria. Só não fala que é a porcaria porque quem prestou dinheiro e saqueou o Estado foi ela. Aí ele fala assim, como sou eu que posso salvar vocês, eu sou o salvador da pátria, eu faço o seguinte, me dê o poder, me deixe tomar o poder, me dê as molezinhas, me dê isenção fiscal, etc., porque já que eu vou investir, eu quero moleza, já que eu vou salvar a pátria. Então faz o seguinte, pega e vende o que o Estado tem para quitar essa dívida. Em outras palavras, me dá tudo que o Estado tem. Só que as pessoas esquecem que o Estado tem foram todas que reuniram juntas. Então, todas elas reuniram um tesouro, imagina um baú do tesouro, uma daquelas cavernas. Nós todos, né? Todas elas botaram a moedinha lá, aí chegaram meia dúzia de pessoas e falaram, me dá esse tesouro todo. Mas por que só para você? Porque sim. Não tem muita resposta. É meio que porque sim mesmo. Porque eu estou roubando esse negócio, entendeu? Eu sou um pirata. Não tem muita explicação o negócio, entendeu? E eu estou fazendo vocês de imbecis, né? E aí, basicamente, eu acho que o esquema que vai explicar isso é de que você tem, ou seja, essa meia dúzia de ricos que vão fazer um assalto da sociedade como um todo, né? Mas aí, como é que você vai tornar isso palatável para as pessoas? Porque as pessoas têm que ser enganadas, né? Ou convencidas de que está acontecendo uma outra coisa, né? E aí, como é que você faz isso? Você compra os órgãos de comunicação, né? Como é que esse processo é explicado na Rede Globo, por exemplo, em todos os outros canais, em toda a nossa grande mídia, né? Ele não é explicado, por exemplo, Eduardo, por que os nossos juros aqui são arbitrariamente mais altos. Se a gente pegar um país que tem um juro médio na Europa, como a França, né? O nosso juro é 11 vezes maior do que o da França. Qual é o motivo para isso? Não tem nenhum motivo, isso é arbitrário. Eu digo, entende? Claro. Mas aí, o que é que o pessoal da imprensa diz? Porque 100%, basicamente, dos analistas da imprensa são analistas de bancos. Né? Quer dizer, e aí o cara diz, olha, nós estamos protegendo você.
né? Ou seja, é para que a inflação não aumente. O juro alto é porque nós estamos cuidando de você, cidadão. Não é isso? E como a economia é algo complexo, quer dizer, ele é simples, mas ele é tornado complexo para que as pessoas não tenham acesso a esse código, né? E aí, por conta disso, eu acho tão importante a sua atuação, Eduardo, né? Você sendo um cara que conhece por dentro esse mecanismo, certo? Né? Entende? Quer dizer, porque aí é uma forma de liberação, olha, pessoal, né? Quer dizer, é melhor a gente aceitar, não é isso? Quer dizer, nós fomos enganados. Não tem. Eu já fui muito, você já foi muito. Né? Quer dizer, qual é o problema? A gente diz, olha, eu fui enganado, mas eu agora não quero mais ser. Né? Eu garanto, nós temos nesse segundo 1.174 pessoas online com a gente. Eu garanto que os 1.178 agora pessoas que estão nos assistindo estão sendo passados para trás pelos bancos. Claro. Não é que é 1.173 dos 1.178, não. 1.178 estão sendo passados para trás. Eu garanto isso. Ah, mas eu não estou porque eu trabalho em banco. Você está também porque você não sabe como é que o negócio funciona. Você não é o dono do banco, porque o dono do banco não está me assistindo aqui. Ele deve ter colocado alguém para me assistir, para depois, porque eu sei que eu estou sendo monitorado. Eu estou sendo monitorado já há alguns meses e eu sei do que eu estou ouvindo, das ameaças. Não está fácil para mim, não está fácil para minha família, mas eu sei que, assim, o dono não me assiste. O dono não me assiste. Então, todos vocês que estão assistindo estão sendo passados para trás. Eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: o produto da moda no Brasil chama COI, Certificado de Operação Estruturada. Se dá um Google, Structured Note, que quer dizer nota estruturada em inglês, você vai ver o seguinte: esse produto foi banido dos Estados Unidos há alguns anos, na Europa também. Aí você vai ver que Merrill Lynch pagou 20 milhões de dólares de multa, UBS pagou 20 milhões de dólares de multa por enganar, e a manchete é assim: paga 20 milhões de dólares de multa por enganar investidores. HSBC, Hong Kong, pagou 400 milhões de dólares de Hong Kong por enganar. É o produto mais vendido do Brasil agora. E você entra nos sites do Brasil, você sabe o que está escrito? Está escrito o seguinte: como ganhar sem ter risco. Mas isso não é propaganda, não, tá? Isso não é propaganda, isso é matéria. Isso é matéria. Como ganhar até 270% do CDI sem correr risco do principal. Aí eu digo o seguinte: me mostre um site ou uma televisão cujos entre os principais anunciantes não estejam os bancos e corretoras. Me mostra um. Não tem um. Não tem nenhum. Eu já fui em vários lugares para dar entrevista que as pessoas chegaram e falaram assim: só pega um pouco leve, porque senão, cara, tem que fechar as contas aqui. Então, não dá, vocês têm que só... Olha o anunciante, olha do lado. E você vê se aquele negócio tem como ser isento, usa um pouquinho do raciocínio, entendeu? Claro, exatamente. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Ou seja, que as pessoas saibam que o que os grandes canais de imprensa fazem, jornal, televisão, etc., são emitir a opinião que convém aos bancos, porque são seus patrões. Né? Os bancos mandam nesse pessoal. Né? Não só esse pessoal precisa ser financiado por bancos. Alguns desses canais são, inclusive, já de bancos, né? Como eles têm os bancos como seus principais anunciantes. Né? Basta que cada um de nós, dos 1.200 que estão nos assistindo agora, porque está aumentando aí sempre tudo, né? Se pôr, né? Na pele se você tivesse um canal de comunicação e que os nossos grandes bancos, que não são muitos, são poucos, quer dizer, nós todos sabemos o nome de cada um, né? Se ele fosse o cara que paga o seu cheque no final do mês. Né? Como quer dizer, que tipo de anúncio, que tipo de notícia você iria pôr? É claro que o que você vai pôr é o quê? Você vai ter que criar um bode expiatório. Né? Quer dizer, e esse bode expiatório entre nós é extremamente importante, eu acho, Eduardo. Né? É a política. Isso é muito importante, por quê? Porque a política e o Estado é a única arma que o cidadão tem, de algum modo, para se contrapor a esse tipo de poder, que é um poder imenso. Né? Quer dizer, o poder do dinheiro, que agora está nos bancos, porque os industriais investem os seus lucros no banco, o agronegócio investe os seus lucros no banco. Né? Então, como se fosse uma elite de proprietários comandado pelos bancos e pelo rentismo, ou seja,
pessoal que vive desses juros, né, tem todo o poder do mundo. Né, e tem o poder de você manipular a sociedade, né, e enfraquecer a política e o Estado, que é a única constelação de interesse organizado que pode, de algum modo, se contrapor, como faz na Alemanha, na França, etc. E quando você fala de rentismo, as pessoas têm que ter uma coisa na cabeça. Existem dois instrumentos no mercado. Existem os instrumentos de dívida e existem os instrumentos que a gente chama de equities, que são pedaços de propriedade. Tá? Um mercado que ele é baseado principalmente nos instrumentos de equity, das ações, por exemplo, é um mercado que está levantando o dinheiro das pessoas para investir em negócios, e ao investir em negócios, ele gera riqueza. O mercado que investe, pega todo o dinheiro e investe em dívida, dívida não gera riqueza, dívida só transfere riqueza. Dívida não gera um grão de riqueza. Dívida transfere riqueza, porque é dinheiro que sai de um para o outro. O mercado brasileiro, ele é todo com esses juros enormes de dívida. Ele não é um mercado de equity. O mercado de equity no Brasil é desse tamanho. Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem o seguinte, uma transferência de riqueza monstruosa através dos mecanismos de dívida. Aí, quando a gente chega no caos da crise, como a gente chega agora, os mais ricos chegam, e aí qual a situação que eles têm? Ó, secou a vaca, não tem mais leite, a vaca. Temos que agora gerar um pouco mais de riqueza que não tem mais de onde tirar. Aí, o que eles fazem? Eles pegam e resolvem investir agora, porque agora, como tomam o poder, dão as benesses todas para os mais ricos, e a mão de obra está de graça, porque a mão de obra está de graça, ele fala assim, agora eu vou investir para gerar riqueza, porque ele sabe que ele vai gerar riqueza e aí vai transbordar um pouquinho de riqueza para os mais pobres, e o que esse dinheiro que cai para os mais pobres vai ser utilizado para fazer? Para consumir o que o cara produziu, e aí volta a riqueza lá para cima. Aí quando volta lá para cima, volta tudo de novo, aí vem um voo de galinha. As pessoas... É isso que está acontecendo. E aí eu tomo um cuidado enorme, porque quando o cara é mais pobre e acontece uma situação dessa, que começa a empregar pagando um salário de fome, eu sei que para o cara dá uma sensação de que está melhorando. Como se você tem uma escravidão e o escravo todo dia de manhã come pão, passou manteiga no pão, o cara ele se sente frágil, que ele não consegue lutar, ele acha que melhorou e ele fica puto da vida, desculpe o palavrão, não falamos nenhum palavrão até agora, mas ele fica puto da vida porque você está reclamando que passaram manteiga no pão dele, e ele acha que você está contra ele. Mas aí o que eu digo é o seguinte, se for pela manteiga, eu não vou brigar, eu não vou sair de casa, eu não estou brigando pela manteiga, eu estou brigando para o cara não ser mais escravo, é isso que eu estou brigando. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, eu fiz essa semana um vídeo, se você botar na conta esse modelo, não tem solução matemática.